Bora lá resolver essas duas questões aqui. A primeira questão pede para calcular um limite aqui com x indo para infinito da raiz quadrada de 4x ao quadrado menos 7x dividido por 2x mais 2023. E essa questão aqui você deve saber resolver se você assistiu a solução do Kevin na primeira questão lá do aulão Pit Stop. Basicamente, o que é que você precisa fazer aqui? Você precisa pegar essa expressão toda e dividir pela maior potência de x, que faz parte de ambos, numerador e denominador. Só que você tem que olhar que no numerador tem uma raiz quadrada. Então, se tem uma raiz quadrada, cada potência de x você tem que considerar na raiz quadrada. Por exemplo, aqui a maior potência de x é justamente o x ao quadrado, só que a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E aqui a maior potência de x é x. Então, você vai ter que dividir por x em cima e embaixo. Então, você vai ter o seguinte, limite. Aqui, você mantém o 4x ao quadrado menos 7x, e aí você vai estar dividindo por x. E aqui, você tem o 2x mais 2023, também dividido por x. Até fazer aqui em azul. Dividido por x. E aí, basicamente, como foi ensinado lá no aulão Pit Stop, esse x aqui, ele vai ser escrito, na verdade, como a raiz quadrada de x ao quadrado. Por quê? Porque lembra ali da propriedade do ensino médio. A raiz quadrada de a dividido pela raiz quadrada de b é igual a raiz quadrada de a sobre b. Então, aqui eu tenho uma divisão de duas raízes quadradas, eu posso colocar tudo numa única raiz quadrada. Na prática, se lembra o seguinte, quando você divide uma raiz quadrada por x, o x ele entra dentro da raiz quadrada como x ao quadrado, está entrando aqui como x ao quadrado. Então, você vai ter aqui o limite de x indo para o infinito, aí aqui vai ficar raiz quadrada de 4 menos 7 sobre x, e no denominador vai ficar basicamente o 2 mais 2023 dividido por x. E aqui pela continuidade, né, sabendo que eu posso passar esse limite aqui tanto para o numerador quanto para o denominador, e o limite entra dentro da raiz e tudo mais. E lembrando que o limite de 1 sobre x, quando x vai para o infinito é zero, então isso daqui vai ser o seguinte, vai ser a raiz quadrada de 4 menos, aí o limite de 7 sobre x é zero, tá? Então, menos o 7 vezes o limite de 1 sobre x, que é zero, né? Então, você já pode botar o zero aqui mesmo todo. Então, vamos lá, zero, tá? Isso daqui vai para zero, e isso daqui também vai para zero. Então, aqui você vai ficar dividido por 2 mais zero. E vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por 2, a resposta é 1.